Olá, queridos alunos do 7º ano do Centro Educacional Crescendo com Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para uma aula de revisão do conteúdo do ano passado, beleza? Hoje nós vamos para a nossa 5ª aula de resumo, ainda falando desse contexto da Idade Média e desse contexto do feudalismo. Nós iremos abordar hoje um assunto fácil, porém com uma série de detalhes, que é as cruzadas. Provavelmente essa revisão vai ser dividida em 2 vídeos para poder falar esse assunto com calma, para que você entenda esse assunto, como eu falei, é fácil, mas com uma riqueza de detalhes, tá? Bem, a primeira coisa que você tem que entender o que são as cruzadas. O próprio nome, ele já te lembra alguma questão relacionada à cruz, né? Então, meus amores, percebam aqui que tá inserido nessa imagem, a gente observa muita coisa. Aqui você vê nobres e membros da igreja, você vê uma espécie de exército, e não é qualquer exército, é como se fosse exércitos de Cristo, porque você pode observar aqui a cruz, né? E você vê aqui territórios, esse mapa. Então, essas três imagens representam muito do que seria ou a definição das cruzadas. Vamos lá. Como definição, a gente pode dizer que as cruzadas foram expedições organizadas por cristãos, incentivadas pelo Papa para libertar a Terra Santa, ou seja, a Palestina, que estava ocupada pelos turcos, pelos muçulmanos, né? Então, ela é uma expedição uma expedição religiosa, mas que tinha um caráter militar e econômico. Então, a própria definição das cruzadas, ela já te dá uma pista de quais foram as motivações. Entre outras, as motivações foram econômicas, foi religiosa e também, amores, questão política, questão de poder, mas vamos falar mais na frente. O certo é que você tem que estar muito bem entendido essa questão da definição das cruzadas, que foi um movimento religioso de caráter militar e econômico, que foi dividido em várias expedições organizadas por esses cristãos incentivados pelo Papa para libertar a Terra Santa, que estava sob o poder dos turcos muçulmanos. Beleza? Ainda falando sobre as cruzadas, nós vamos entender que fatores, como eu falei, levaram a essas cruzadas. Que fatores influenciaram? Primeira coisa a gente tem que entender qual é o contexto da Europa medieval nesse período. Como é que ela estava? Bem, houve um aumento populacional. A gente está falando aí desse período que a gente chama de Baixa Idade Média, né? Começaram a se desenvolver alguns centros urbanos, começaram a ter algumas trocas comerciais, aquelas variações climáticas e conflitos tinham meio que desacelerado. E se eu tenho mais comida, se eu tenho mais plantação, eu vou ter também um crescimento populacional. Só que, embora essa produção de alimento não fosse com certeza igual, né? Dividida de forma igualitária entre os nobres e os servos. Mas o que a gente tem que entender? Que esse crescimento populacional, ele levou à marginalização e à miséria. Porque no campo, embora tivesse uma certa produção, não tinha alimento para todo mundo, como eu falei. Então, as pessoas começaram os pobres, digamos assim, os servos, começaram a se dirigir para algumas aldeias, para alguns centros urbanos, né? E até porque no campo também foi desenvolvido algumas técnicas, né, de cultivo, onde não precisava de tanta mão de obra serva como que se tinha. Outro fator foi que essa marginalização, esse aumento populacional, obrigou com que muitos filhos de nobres
eles procurassem a igreja. O filho de um nobre, qual era a forma dele enriquecer, ou dele continuar com riqueza? Ou ele administrando as posses do seu pai, ou herdando, né? Ou se casando, né? Que aí ele conseguia pedaços de terras no dote. Acontece que os filhos mais nobres, eles acabavam obrigados a entrar... Desculpa, entrou aqui um programa só fechando aqui. Vamos lá, continuando. Esses nobres mais novos, que não tinham posses, eles eram obrigados, muitas vezes por sua família, a entregarem cargos da igreja, tá? Ou se tornarem cavaleiros, a servir, né, a um outro nobre, ou a um rei, enfim. Além disso, né, como eu falei, esses servos, eles passaram a ocupar várias aldeias, vários centros urbanos, onde tinham várias atividades sendo desenvolvidas lá. Outros foram para lá e já não conseguiram, já ficaram à margem da sociedade, né? São os considerados bandoleiros, as pessoas mais à toa, que não tinham uma ocupação fixa. Isso tudo vai formar, digamos assim, o exército, ou pessoas que estariam dispostas a recuperar a Terra Santa. Além disso, a gente pode colocar ainda mais uma questão, que essa população marginalizada, durante esse momento que a gente chama de Baixa Idade Média, vai servir, né, para o exército e vai garantir que as cruzadas permaneçam por vários períodos. Foram várias cruzadas. A gente tem aí 9 cruzadas oficiais e tiveram outras não oficiais. Outro fator que vai influenciar foi a questão bizantina, o apoio dos bizantinos. Porque o que acontece? Os turcos estavam adentrando cada vez mais Constantinopla. E a igreja de Constantinopla, lembra lá? Que a gente estudou ano passado, também assunto do ano passado, nós tivemos o cisma do Oriente. O que foi o cisma do Oriente? Foi a divisão da igreja cristã em duas: a Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, e a Igreja Ortodoxa, que está ali no centro de Constantinopla, que estava subordinada ao rei de Constantinopla e não ao Papa. Quando esses turcos começam a adentrar Constantinopla, a igreja bizantina começa a pedir apoio da igreja romana, pedindo: ei, Papa Romano, pelo amor de Deus, me ajuda aí, vamos unir força, bora acabar com o nosso cisma, e bora tentar ali reverter essa situação, porque senão Constantinopla vai cair. Tá? E aí eles tentam fazer esse acordo. Nós temos aí o aumento da participação das cidades italianas no comércio, também com o Oriente, e também a procura, gente, dos infiéis, né? A procura de libertação do Santo Sepulcro nas mãos dos infiéis, porque eles consideravam os muçulmanos como infiéis. Pois é, então a libertação, né, desse Santo Sepulcro das mãos dos infiéis, que seriam esses muçulmanos, é outra das motivações. Aqui nós temos o movimento da cruzada em si, que são as Cruzadas dos Mendigos. É uma cruzada que ela ainda não é uma cruzada oficial, é extraoficial, que vai ser composta justamente por esses populares marginalizados, vai caracterizar por um misticismo impregnado da época, onde acreditava-se que esses humilhados seriam exaltados, né? Esses marginalizados, eles iriam ter possibilidades de melhoria de vida, eles poderiam ter a salvação. Não esqueçam aí do poder ainda influente da Igreja Católica. E eles, de fato, vão
em busca desse perdão, em busca dessa melhoria de vida, em busca dessa salvação. Então, as primeiras cruzadas, ela vai ser, que não é uma cruzada oficial, é uma cruzada composta por esses mendigos e marginalizados que estão na Europa, ou nas vilas, ou nos centros urbanos. Resultado, eles foram massacrados, foram derrotados. Aqui a gente para e na próxima aula a gente continua falando sobre as cruzadas e falaremos sobre a primeira cruzada oficial. Beijo!